Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje é o programa de número 800. Nós estamos sempre aqui para conversar com você, cidadão, para conversar com você, servidor público. E hoje, continuando o bate-papo com Antônio Tutilo, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Voltamos já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E um segundo programa conversando com o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutilo, que a gente já falou, é servidor público aposentado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, especialista em orçamento do Estado e ex-presidente da maior entidade de servidores públicos da América Latina, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Pois é, Tutilo, nós falamos aí do encontro da Confederação, discutindo uma série de problemas por que passa o Brasil, falamos do servidor público na Constituição. Você que mexeu tanto com a questão do orçamento do Estado, no programa passado você até falou da culpa que às vezes o cidadão joga no servidor público. O servidor público está do lado do balcão, ele está do outro. Quem não aparece é o governante. É aquele que foi eleito, que deve traçar a política para nós, servidores, que administramos o Estado. Como é que você vê o servidor público dentro da administração pública fazendo a política de quem foi eleito? Então, o servidor público, ele acaba, como diz o Gozzi, e como já falamos no programa anterior, ele acaba sendo culpado pelo mau atendimento. E nós não queremos atender mal o contribuinte. A nossa obrigação como servidor público é atender bem o contribuinte. Como já colocamos antes, existe uma campanha do governo contra o servidor público, isso de muitos anos. Se nós verificarmos o governo Collor, ele se elegeu através da célebre figura do Marajá, né? Então o Collor dizia que o servidor público eram os Marajás, e na verdade o povo acreditou, só que depois ele realmente mostrou o que era e acabou sendo defenestrado aí do poder. Então o que acontece é que a culpa acaba nas costas do servidor público, e nós já falamos, ele não tem a possibilidade de colocar na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, na área de transporte. Não é o servidor público que investe. Nós temos que investir no retorno para a população, para que o servidor possa atender bem essa população. E o povo tem que entender e discutir conosco esses problemas. E aquilo que o Gozzi falava, não adianta nada, porque esta é época de eleição. Vocês podem ver que nessa época nós estamos beijando criança, nós estamos comendo cachorro quente, nós estamos indo nas esquinas para falar com o povo, mas só nessa época, porque depois não se acompanha mais nada. Então nós precisamos acompanhar aquilo que é o programa, aliás, um programa que não existe de governo. Eu costumo dizer que os governos não têm um planejamento adequado, eles não colocam na campanha metas para que a gente pudesse cobrá-los depois. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar daqui para frente, ou seja, quais são as metas que o candidato A, o candidato B e o candidato C realmente colocam para a população.
E daí, na medida em que esse candidato é eleito, nós temos que cobrá-los. E por isso que existe, quando o Gozzi fala em planejamento, que eu acompanhei muito tempo na Assembleia Legislativa, desde o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual. Então, é difícil para o povo acompanhar. Então, nós temos até um projeto nesse sentido de acompanhar as coisas principais, os projetos principais e depois mostrar para a população o que foi prometido e, na verdade, o que está sendo cumprido ou não. E aí cobrar o governante, quer dizer, o prefeito, o governador e o presidente da República. Por quê? Porque eles têm que colocar essas metas e nós temos que cobrar essas metas. O povo não está acostumado a isso. O povo vota ainda por impulso. Eu dizia aqui para o Gozzi que até fazendo uma campanha de que todos deveriam votar, o aposentado deveria votar, mesmo que ele tivesse mais de 70 anos, porque nós temos que mudar esse estado de coisas que está aí, porque o governo não cumpre aquilo que promete, ou às vezes nem coloca claramente. Quando a gente coloca aí o PAC, olha, houve o PAC 1, do PAC 1 não se fez, não se realizou 20% de tudo aquilo e já tem o PAC 2. Mas isso tudo é campanha eleitoral e depois não se cumpre o que está colocado no plano, não se cumpre aquilo que a lei de diretrizes determinou. E uma das coisas que está intimamente ligado ao servidor público é o seu salário. Nós não queremos milagre, não queremos que o servidor ganhe mais do que o mercado de trabalho, mas nós queremos respeito para o servidor público e que se cumpra aquilo que o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, diz claramente que anualmente tem que haver revisão de salário, no mínimo pela inflação. E o que acontece? Não é respeitado. Nem existindo lei, porque no Estado de São Paulo, por exemplo, nós temos a lei aprovada pela Assembleia, né, Tutinho? A database aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo não é cumprida. Bem, mas não é cumprida nem a Constituição no 37 e 10. E nem a Constituição e nem essa lei estadual, que diz claramente que no dia 1º de março tem que haver, essa é a database, e, portanto, tem que haver uma revisão de acordo com a inflação. Existe? Não existe. Então, o que faz o governo? O governo pega as classes mais trabalhadoras, não vão chamar de trabalhadoras, mais importantes, aquelas que têm mais poder de reação. Então, aí dá um bônus aqui para essa, dá para os professores um bônus, dá para a polícia mais outro bônus, e daí o que acontece? É só para não ter greve. Para não ter greve. E o grande prejudicado, mais uma vez, é o aposentado, porque o aposentado não recebe aquilo que o ativo está recebendo, quando, na verdade, ele deveria ter isonomia, ele deveria receber igual aquilo que o ativo está recebendo. Isso é um outro problema que tem que ser discutido, tem que ser analisado, e ninguém cumpre. Tutilo, uma coisa importante dentro de tudo isso que foi colocado por você, eu vou agora fazer uma colocação para você falar sobre. Você veja bem, a confusão que parece que o Brasil está vivendo é que nós não temos mais o que é partido de situação, o que é partido de oposição. As coisas são iguais, a ponto de a candidata pelo PT à presidência da República subir num palanque no Rio de Janeiro, com o candidato ao governo do PMDB, tendo o próprio PT candidato ao governo do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa situação? Olha, eu acho que nós deturpamos tudo que se pode falar em política. Por isso que o povo está insatisfeito e o povo não acredita mais na parte política. Não é por nada, é exatamente por isso que o Gozzi acabou de dizer. Não é possível que eu defenda um partido nesse estado e defenda um outro partido no outro estado, dependendo do meu interesse, dependendo das composições que têm que ser feitas. E vou mais longe, quer dizer, quando se faz, o governo precisa ter uma base. É uma base
que não vai adiantar absolutamente nada, mas é uma base comprada, é uma base que vai dar um maior volume de horário na televisão, né? Eu compro, este partido vai estar agregado ao meu plano de governo, mas é exatamente para eu ter mais 1 minuto, mas eu ter mais meio minuto, vai ter mais 2 minutos. Então o governo central fica com um horário muito maior, mas depois tem a cobrança. A cobrança vem através de cargos, vem através de ministérios, vem através de uma série de coisas que eu preciso colocar para esse que está me dando esses minutos. E na verdade, Totilo, o que não se vê é um programa, é um caminho colocado para mudanças do país, né? Pois é, não está se percebendo nenhum programa e nada que se possa dizer qual é o partido. Agora, todos eles, qual é esse partido que está me dando uma linha para dizer assim, olha, nós vamos ter esta base para atuar nisso, atuar nisso, atuar... Quando você vê qualquer candidato, seja ele qual for, de que partido for, ele generaliza a educação, generaliza sempre a prioridade é a educação. Mas o que nós vamos fazer para melhorar efetivamente? A prioridade sempre é a saúde, mas o que vai ser feito para efetivamente melhorar a saúde? Para você não ter possibilidade de no SUS ficar não sei quanto tempo para fazer um exame, não sei quanto tempo para fazer uma cirurgia. E aí? Como é que faz? Como é que fica o nosso policiamento? Qual é o plano de governo para melhorar a nossa segurança que está incrivelmente ruim, né? Qual é o plano de transporte? Não tem mobilidade urbana, é o caos total, principalmente em São Paulo. Qual é o programa para se fazer? É fazer só as faixas para ônibus? Esse é o grande programa? Não se vê uma colocação clara em termos de campanha para que o povo possa acreditar e por isso é que tem hoje um percentual altíssimo de pessoas que não sabem em quem votar. Você falou na questão do transporte aí e eu logo vi aqui na minha cabeça que passou a manifestação dos jovens na Paulista há uns tempos atrás, antes até da Copa. Manifestação exatamente que começou em razão do preço do transporte coletivo. E aí várias manifestações aconteceram em vários momentos. Queria que você desse a sua opinião sobre isso e mais, a sua opinião sobre a colocação que o governo da presidente Dilma deu de encaminhar para o Legislativo uma lei, um decreto que unisse todas essas manifestações de rua abaixo das asas do governo. Pois é, mais uma vez o governo não sabe o que fazer. Quando essas manifestações aconteceram, e foi até bom que acontecesse a manifestação, o povo precisa se manifestar, não quebrando nada, não fazendo arruaça, mas uma manifestação pacífica, uma manifestação em que nós mostramos que nós não estamos contentes com o que está aí. Nós mostramos que é necessário mudar, né? E daí se fez isso, ou seja, vamos para passar assim um verniz nisso que faz de conta que eu estou atendendo o povo. Então eu faço uma proposta em que eu vou agora, através do Congresso, altero tudo, né? Olha, eu vou fazer isso e até tiro coisas que o próprio Congresso precisa decidir. Então o governo faz propostas incríveis para mostrar para a população que eventualmente vai fazer alguma coisa. Mas eu pergunto, o que aconteceu das primeiras manifestações até hoje? Qual foi a ação efetiva que diz assim, ó, isto em função da manifestação nós aplicamos e estamos modificando tal coisa, estamos modificando tal coisa? Não houve. Não houve. Até hoje nós estamos discutindo propostas e até uma proposta incrível que o governo coloca no Congresso, tirando o poder do Congresso, e o Congresso não quer. Então, existe uma briga entre poderes e que não leva a coisa nenhuma e o grande prejudicado continua sendo a população. E hoje, essas manifestações deveriam até, o povo acho que precisa se compenetrar, que é necessário sim se manifestar. Eu não estou aqui colocando que nós temos que fazer baderna, não. Eu não estou aqui colocando que nós temos que atirar pedra no ônibus ou queimar o ônibus, não.
eu estou colocando que é necessário mostrar que precisa mudar muita coisa. Não é o fato de ter 20 centavos ou 30 centavos a mais, que também já é muita coisa que se paga, e tem que haver subsídio, sim, tem que haver. Mas não é isso o grande problema. O problema é muito mais genérico nas coisas de educação, de saúde, de segurança, de transporte e de tantas outras coisas que não se avança. Não se avança porque não há investimento. Hoje, qual é a figura do nosso país, gente? O nosso PIB, que chama de PIBinho até, nós estamos decrescendo. A última colocação, Grossi, foi que nós vamos crescer 0,8%. Começou com 4, 3, 2, 1, agora a última previsão é 0,8%. Então, inflação alta, mentirosa, porque o povo sabe que não é 6% de inflação. Você vai no supermercado, você vai numa feira, como eu fui agora, sábado passado, e o que nós gastamos não é 6% a mais, porque você vê no seu bolso que é muito maior. Os serviços, quando você tem necessidade de um médico, de um dentista e de alguma coisa, de um serviço qualquer, de um pedreiro, de um pintor, a inflação está muito superior aos 6% que o governo fala. Isso já oficialmente está em 10%, mas é muito mais do que isso até. Então, o poder aquisitivo diminui, a economia vai mal, a inflação aumenta e nós temos aqui os investimentos, juros aumenta, nós pagamos o juro mais alto do mundo. Os nossos juros no Brasil é o mais alto do mundo e não se investe. Então o povo vem sofrendo com tudo isso. E o governo vem e diz que está tudo maravilhoso. Nós não achamos. Tutilo, falamos aí das eleições já. Então, agora, uma mensagem para um voto consciente. Eu queria começar colocando para você o seguinte: o eleitor se preocupa muito em como eleger o presidente, em como eleger o governador, em como eleger o prefeito, e se esquece, por exemplo, de como eleger um vereador, de quem é o vereador que ele votou, quem é o deputado estadual, federal, senador que ele votou. E esse presidente, governador ou prefeito eleito forma logo uma panela aí com alguns deputados, e esses deputados passam a ter interesse muito mais na base do governo do que na própria população que votou nele. E a população não acompanha tanto assim o trabalho desses vereadores, deputados e senadores. O que é para você o voto consciente? Eu acho que quando o Gozzi diz a população não acompanha tanto assim, eu acho que não acompanha nada. Infelizmente, nós não temos o hábito de, como diz o Gozzi, não é só o presidente da República, claro que nós devemos analisar o melhor, não é só o governador, claro que temos que analisar o melhor, né? Não é só o prefeito, mas nós temos que verificar quando existe uma eleição para vereador, como deputado estadual, deputado federal, analisar os candidatos. Tem até uma lei da ficha limpa, em que, na verdade, a gente tem que respeitar. Se o camarada tem hoje, no Congresso, tem mais de 300 deputados que têm processo nas costas. E agora tem uma eleição e nós temos que analisar os candidatos. O que esse candidato, se ele quer uma reeleição, o que ele apresentou? Quais os projetos que ele colocou? Ele defende o quê? Qual é a coisa que o vereador na sua cidade, ele está defendendo o quê? Qual o projeto que ele apresentou? Ele está em alguma comissão? Qual é a comissão? Nós não acompanhamos isso, infelizmente. Se nós perguntarmos para o telespectador qual foi o vereador que foi votado na última eleição, ou qual foi o deputado estadual ou federal, olha, a grande maioria não vai lembrar. Então, nós temos que não só verificar agora, como acompanhar depois. Por isso é que eu, particularmente, Gozzi, sou muito a favor do voto distrital. Porque o voto distrital faz com que você acompanhe o seu vereador, acompanhe o seu deputado, principalmente, naquela região, naquele distrito, e que se ele não atuar, nós tiramos ele de lado, não votamos mais. Então, ninguém
O Congresso não quer voto distrital porque não quer ser acompanhado. E nós temos que acompanhar o candidato. Nós temos que verificar o que ele está apresentando para a população, dentro daquilo que ele pensa, daquilo que... por exemplo, o servidor público. O servidor público, ele sabe em quem votar? Ele acompanha quais são os candidatos. Aliás, nós deveríamos ter representantes dentro dentro da Câmara, dentro da Assembleia Legislativa de cada estado, dentro do Congresso, nós deveríamos ter representantes do servidor. Por quê? Porque quando nós vamos conversar com deputados em Brasília, tem alguns que nos dizem claramente, olha, vocês procurem os seus representantes porque eu represento outra categoria. Eu sou dos ruralistas, por exemplo, né? E não sou ligado ao servidor público. E quem é ligado ao servidor público? Nós sabemos? Muito pouca gente, muito pouco deputado é ligado ao servidor público. Hoje nós temos que verificar e colocar mais pessoas. Eu defendo uma linha em que as nossas entidades deveriam ter candidatos e que nós escolhêssemos quais são os melhores, os mais capazes e depois nos reunirmos para apoiá-los. Porque nós temos um contingente de servidores que é uma vergonha nós não votarmos em servidor público para depois defender aquilo que, não privilégio, mas aquilo que é direito do servidor público e que precisa ter representantes para isso lá em cada uma das esferas de governo. Muito bem, conversamos no nosso programa de hoje com o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutilo. Muito obrigado, Tutilo. Eu que agradeço, para mim é sempre uma satisfação, estou sempre à disposição e tenho certeza que a federação está sempre unida à confederação e nós queremos essa união geral para que a gente possa defender principalmente o servidor público, mas toda a população do nosso estado e do nosso país. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para a nova etapa do programa Mestrado e Doutorado, que garante aos professores da rede estadual de ensino bolsas mensais de até R$ 1.600 em cursos de especialização que podem ser utilizados para a evolução funcional e aumento de 5% no salário. O cadastro vai até o próximo dia 15 de setembro e pode ser feito no portal da Secretaria da Educação no link Cursos em Andamento. O programa é voltado a professores, supervisores de ensino e diretores das escolas estaduais. E o endereço da Secretaria, www.educação sem o tio e sem o cedilha, educacal.sp.gov.br. Para os docentes selecionados pelo programa, a Secretaria paga bolsas mensais de até R$ 1.300 para cursos de mestrado e R$ 1.600 para os de doutorado. No cadastro, o professor tem que apresentar projeto acadêmico para concorrer à bolsa. Além disso, os candidatos devem atender a alguns critérios, como estar matriculado em uma especialização na disciplina de exercício e ser titular de cargo efetivo ou estável da Secretaria. Os servidores públicos da administração direta das autarquias e das fundações nascidos no mês de agosto devem fazer, não deixe para a última hora, até a próxima sexta-feira, dia 29 de agosto, o recadastramento anual. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor público. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública Estadual no endereço www.gestãopublica, também sem acento, .sp.gov.br ou por formulários disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos. Quem não fizer o recadastramento terá o salário suspenso e só voltará a receber depois que a situação for regularizada pelo RH.
A FESPESP realizará um seminário em setembro na cidade de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. O temário e as palestras estão sendo discutidas pela comissão organizadora, mas sob o eixo central, o servidor público e o sistema democrático brasileiro, o evento deverá ter palestras sobre Constituição e cidadania, administração pública, direitos e deveres do servidor e voto consciente. O seminário ocorre entre os dias 11 e 13 de setembro. Cidadania e Serviço Público há 15 anos no ar, hoje completando seu programa de número 800. São mais de 400 horas no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você já sabe, liga 11 3104 3836. Visite o nosso site www.fespesp.org. Manda e-mail fespesp@fespesp.org. Visita a nossa fanpage no Facebook, no www.facebook.com/fed.fespesp. Os endereços aparecem todos aí na tela. E eu também convido você a ver o nosso canal no YouTube, no endereço bit.ly/tvfespesp. Lá, todos os programas estão disponíveis para você ver da forma que você quiser. E você já sabe, você assiste o programa Cidadania e Serviço Público todos os domingos, às 9 da noite, online, pelo site da TV Aberta ou nas retransmissoras. E depois você acompanha no nosso site, no ícone FESPESP da TV. E aí você vai ver quantas vezes quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, em qualquer lugar do mundo. 800 programas, 400 horas em defesa de você. Uma boa semana a todos e até os próximos 800 programas. Um abraço. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Programa número 800. 800 programas conversando com você, cidadão. Conversando com você, servidor público. Conversando sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.